Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino todos os dias a escrever e publicar o seu livro sem uma editora. A gente vai acabar com esse perfeccionismo que está te impedindo de escrever e publicar seu livro sem uma editora. A nossa busca pela perfeição, nossa busca por algo perfeito para o nosso livro, que a gente nunca consegue encontrar, e vai ficando cada vez mais frustrado porque está tentando escrever um livro perfeito, mas o livro perfeito não sai, e isso só causa frustração. Fala pra mim, você às vezes sente que não tá escrevendo muito bem, ou então parece que não tá ficando tão bom quanto você gostaria? Isso já aconteceu muito comigo. Às vezes imaginar aquela história incrível na nossa cabeça, mas não consegue passar essa mesma emoção pro papel. Aí nunca fica bom. Aí parece que tá faltando alguma coisa, aquela sensação de que tem alguma coisa errada faltando ali na história para ficar mais emocionante, mais interessante. E aí dá vontade de escrever tudo de novo, parece que tá tudo horrível. Quem já teve essa sensação? Aí você já começa a escrever, já vai caçando o erro para consertar, já vai voltando para ver se ficou alguma coisa errada para trás, aí volta, corrige um monte de erro. Quem está passando por essa situação? Ou então tem gente que também está na fase da publicação, mas nunca consegue publicar porque não larga a revisão do livro. Revisa, aí fala, será que tá bom mesmo? Aí revisa de novo, aí reescreve. A gente fala muito sobre isso. Eu vou guardar esse tema polêmico mais para frente, sobre a reescrita do livro, que isso causou uma certa polêmica aqui. Praticamente todo mundo deve passar por isso. São poucas as pessoas que eu conheço que não sofrem com perfeccionismo. Eu, então, meu Deus do céu, a minha personalidade, eu já fiz esses monte de testes de personalidade, né? O maior defeito que sempre aparece em todos os meus testes de personalidade que eu fiz é perfeccionismo. Fala um monte de qualidade, eu fico assim, pô, top, qualidades, personalidade top. Aí vem lá, defeitos, perfeccionismo, todos. Posso fazer quantos testes for, sempre dá perfeccionismo, né, nos meus defeitos. E de fato, eu tenho quase um toque, né? Tudo tem que ficar minimamente organizado. Enfim, não vou entrar em detalhes sobre isso agora, que não é nosso foco, né? Mas porque quanto mais você reescreve, mais você fica ali caçando coisa para consertar, querendo pagar tudo, começar de novo. Quanto mais você faz isso, mais você vai ficando preso dentro desse ciclo do perfeccionismo que não te deixa sair. Quanto mais você fica preso nesse perfeccionismo, mais difícil vai ser para você se libertar dele. Então, uma pessoa que fica refém do perfeccionismo já tem que começar a tomar essa consciência para acabar com isso, senão você não consegue sair do lugar, não consegue ir para frente, aí começa a escrever. Aí escrevi um capítulo. Chega no dia seguinte, a pessoa, caraca, releu o capítulo, tá muito ruim. Apaga tudo e refaz o capítulo todo. Você nunca vai sair desse capítulo se continuar nesse ritmo. Ou vai demorar um tempão para conseguir terminar também, né? Então, não é um bom caminho seguir pelo lado do perfeccionismo, ficando refém desse perfeccionismo, da perfeição, no caso, né? Que o que é o perfeccionismo? O que é a perfeição? É só uma ilusão. Igual quem estava na live de ontem vai lembrar do que eu vou falar, que a gente falou sobre o dragão, né? A ilusão do medo. O medo é só um dragão que tem na sua cabeça, que faz você achar que ninguém vai gostar do seu livro, que sua ideia está ruim. Então, a perfeição é a mesma coisa. É um dragão que está na sua cabeça te assombrando e você está tentando buscar a perfeição. E aí, quanto mais você tenta buscar a perfeição e nunca encontra, nunca consegue, mais frustrado você fica. Sabe por quê? Porque sempre, sempre, sempre você vai achar alguma coisa para melhorar. E toda vez que você parar para reler alguma coisa no seu livro, vai te dar vontade de melhorar alguma coisa. Você vai sentir que dá para acrescentar alguma coisa, vem uma ideia nova, dá vontade de enfiá-la no meio, dá vontade de reescrever algumas coisas que você viu que está meio mais ou menos sem sentido. Sempre. Tem até aquela frase que... Como é que é a frase? Não existe nada que esteja tão bom que não possa ser melhorado. Quem já ouviu essa frase? Não tem nada que não seja bom o suficiente que não possa ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. Qualquer coisa que você escrever sempre vai dar para melhorar. Qual que é o problema disso? É que se você se prender a isso, querendo sempre ficar melhor, melhor e melhor e melhor, você nunca sai do lugar. Você vai ficar sempre tentando melhorar o que você já fez. Talvez o tempo que você fica aí melhorando um livro que já está escrito, você podia já ter escrito mais 5. Não tem que ficar bom o seu livro. Mas é que chega uma hora que já está bom. E aí você continua tentando fazer ele ficar ainda melhor. Isso sempre vai dar. Só que tem gente que acaba mexendo tanto no livro depois que às vezes até perde a essência original ali do que tinha escrito. E isso que é o perigo. Você se cobra tanto. Tem alguém que falou em alguma live isso, né? Como não se cobrar tanto para escrever.
É esse perfeccionismo. Você fica se cobrando, escrever, tem que ficar incrível, tem que ficar bom o suficiente, senão ninguém vai gostar. Ai, meu Deus, e se ninguém gostar disso que eu estou escrevendo? Aí pronto. Aí a pessoa fica ali tentando fazer ficar bom o suficiente para as pessoas gostarem. Aí é que está o erro. Não tem que ficar impecável. Não tem que ficar perfeito. Você nunca vai achar essa perfeição. Isso só vai ficar atrasando o seu processo de escrita. Olha o tempão que a gente perde com isso. O tempão que a gente fica fazendo ficar melhor e melhor. Você podia estar dedicando esse tempo para escrever mais livros, publicar mais livros, porque o seu livro, quando você cria ele, você tem aquela ideia originária do livro, tem aquela ideia primordial da onde brotou o livro. Aí você começa a desenvolver o livro, você começa a desenvolver a história e tal. Na hora que você começa a voltar para ver se tem coisa errada, acrescenta ideia, tira ideia dali, daqui, você começa a lapidar o seu livro. Imagina quando você escreve seu livro lá com aquela ideia original, ele tá só o livro assim, igual a pedra bruta. Só que aí você começa a lapidar. Chega uma hora que você vai lapidando tanto, que ele vai perdendo a essência do que ele era. Eu vou dar um exemplo no diamante, por exemplo, mas é porque a essência muda, né? Fica completamente diferente mesmo. Por exemplo, o diamante fica parecendo uma pedra meio feia, assim, antes de ser lapidado. E aí, na hora que ele vai lapidando, ele vai virando aquele diamante bonitinho que a gente vê. Só que quanto mais você lapida, mais menorzinho ele vai ficando muito pequeno. Chega uma hora que quase some, porque você arrancou todas as lascas. Então você vai perder aquela essência original do seu livro toda vez que você voltar para reeditar, para reescrever, para tirar, para acrescentar. Não é que você não tenha que fazer isso, porque também tem a parte da revisão que é extremamente importante. Só que aí é que está o negócio. Tem gente que tem que revisar o livro? Tem. Tem gente que revisa o livro 10 vezes. Lê o livro inteiro. Não estou nem falando de reescrever o livro, não. Só ler mesmo. Antes de publicar, tem que fazer revisão, que é uma coisa importante. A pessoa revisa o livro. Só que ela revisa de novo, e revisa de novo, e de novo, para ver se está bom. E toda vez que você revisar, você vai achar alguma coisa, é inevitável, você vai achar alguma coisa para você mexer. Melhorar com o tempo você vai, isso eu te garanto. Eu vou até compartilhar com vocês. Esse livro aqui, Os 4 Elementos, que foi o primeiro livro que eu publiquei, eu escrevi, eu tinha 13 anos. Mas essa foi a primeira edição do livro. Tinha uma margem colada, não dá para ler o que tem no meio do livro. Enfim, não tinha ISBN. Lembra dessa primeira edição? Que não existe mais, isso aqui é edição rara, tá? Não tem mais essa aqui à venda. Mas quando eu escrevi esse livro, depois, a história é... Eu fui descobrindo as técnicas de escrita, eu fui descobrindo que dava para melhorar muito meu livro. Quanto mais técnicas de escrita eu descobria, eu olhava para esse livro e eu falava assim, tem coisa aí. E aí, o que eu fui fazer? Fui cair na besteira de fazer exatamente isso. Esse livro, até chegar nesse livro, parece a mesma coisa só por causa da capa, mas o que tem dentro é muito diferente. Esse aqui é o que vocês compram hoje. Eu acho que eu alterei pelo menos umas 100 vezes coisas escritas, assim, eu tirei, acrescentei, mudei coisa que estava escrita. Eu reli esse livro 10 vezes. Isso depois de já ter publicado. Qual o problema? Isso aqui já está com... Já é uma terceira edição que eu fiz já. Aqui está escrito segunda edição, aqui na folha de rosto. Está como segunda edição, esses que vocês compram. Mas eu já fiz muitas edições antes de registrar de novo como segunda edição. Então, o que eu percebi com essa experiência de ter feito isso? Eu perdi um tempão acrescentando coisa, e outro dia, quem acompanha os meus stories aqui, viu que eu estava fazendo a nova adaptação desse livro para o Kindle. Então, eu atualizei esse livro, Os 4 Elementos, com essa nova versão lá no Kindle. Então, ele já está atualizado lá. Só que quando eu fiz isso, eu reli o livro de novo. E pronto, mudei umas palavrinhas aqui não tem jeito. Sempre que você voltar para reler, você vai achar alguma coisa para você mexer. Esse é o ponto que eu queria chegar. Sempre vai ter coisa para você mexer. Sempre vai ter coisa para você melhorar. Igual eu. Ontem estava relendo esse livro, que eu já perdi as contas de quantas vezes eu mexi nele, e já reli esse livro. E eu já mudei umas palavras, mudei umas frases, enquanto eu reli esse livro ontem. Inclusive, já mandei fazer a nova tiragem, e essa nova tiragem já está com essas novas edições. Quem comprar esse livro daqui para frente já vai estar com algumas coisas melhoradas. Mas se eu ficar nessa, eu nunca vou acabar com isso. Eu vou ficar presa nesse livro. Imagina você ser refém do seu próprio livro. A gente está aqui falando de ser escritor refém dos vilões aqui, né? Vilão da perfeição. Claro, você está sendo refém do perfeccionismo. Mas, de certa forma, você vai ficar refém do seu próprio livro. Porque você nunca consegue largar dele.
você vai mudando e mudando, aí você publica o livro, depois de publicado você vai, continua mudando, aí registra como segunda, terceira, quinta edição, décima, eu já vi livro que era edição 46, eu sei lá. Imagina só, quantos registros e ISBN você vai ter que pagar em cada vez que você mudar alguma coisa com o livro já publicado, né? Eu tive que pagar quando eu fiz essa nota, mas é porque realmente o livro que eu escrevi com 13 anos, você tinha perguntado se você pode melhorar com o tempo, melhora muito com o tempo. Depois de 15 livros que eu escrevi, os livros mais recentes, nossa, uma coisa que muitas pessoas não sabem é que eu publiquei o livro Herói Obscuro antes de Golden Ray. Só que eu escrevi Golden Ray muito antes de O Herói Obscuro. Tem um pessoal que me segue aqui no Instagram que já leu todos os meus livros. Você pode perceber o nível de escrita, o nível de técnicas que você consegue sentir ali. No livro O Herói Obscuro, por exemplo, esse livro eu escrevi, para vocês terem uma noção, depois do livro que eu reúno todos os meus heróis. Ele é um herói que surge só depois desse livro que eu reúno todos os meus heróis. Ou seja, eu acho que ele foi o 11º livro que eu escrevi. A Golden Ray foi o terceiro. Não, foi o 4º livro que eu escrevi. Imagina, Golden Ray o 4º, o Herói Obscuro o 11º. Tem muita diferença de um para o outro, muita. Quem lê, não é diferença de a história ser mais interessante, você vê o nível da escrita. É muito diferente, não dá nem para explicar. Se vocês pegarem para ler, por exemplo, o livro Os 4 Elementos, que foi o meu primeiro livro que eu escrevi, aliás, o segundo que eu escrevi, o primeiro eu não publiquei, e pegar o Herói Obscuro, que é um dos últimos livros que eu escrevi, mas que eu publiquei primeiro, porque a história ficou extremamente interessante. Inclusive, já spoiler para vocês, o 15º livro que eu escrevi, eu tô pensando em passar ele na frente igual eu fiz o Herói Obscuro. Ficou muito incrível esse livro, meu Deus do céu. Já vou registrar e já vou dar spoiler para vocês aqui para frente sobre esse livro. Toda vez que você tem algumas pessoas que não sabem disso, mas toda vez que você faz alguma alteração no seu livro, depois que você já registrou, você tem que registrar de novo. Por isso que às vezes aparece lá livro, segunda edição, quinta edição. É quantas vezes a pessoa alterou depois de publicado. E aí toda vez que você faz alguma alteração, tem que fazer registro, ISBN, catalogação, tudo de novo. E nisso aí vai uma brincadeira boa, né? Perfeccionismo não é nem uma brincadeira, viu? É bem complicado. Não dá nem para brincar com perfeccionismo, porque ele não só te impede, como pode até te fazer perder dinheiro. O que é para você, na sua concepção, o que é para você um livro perfeito? O que seria escrever um livro perfeito? O que compõe, constitui um livro que, na sua concepção, seria um livro perfeito? Porque se a gente fica tentando buscar a perfeição, tem alguma coisa ali que a gente está tentando o tempo todo conseguir e nunca consegue. Às vezes pode ser desenvolver melhor os personagens, pode ser um livro que seja interessante do início ao fim, um livro que realmente envolve o leitor em todas as páginas. Porque na hora que você reflete sobre isso, você fica pensando, caramba, realmente, eu estava perdendo meu tempo. A gente fica falando assim, meu Deus, o livro tem que ficar perfeito, a gente não sabe nem o que seria um livro perfeito. Agora, que sempre vai ter coisa para melhorar, por mais que vocês apliquem todas as técnicas de escrita possível, desenvolver um personagem incrível. Se você não desapegar, você não vai sair disso. Não vai sair disso. Eu posso ensinar todas as técnicas para desenvolver bons personagens, que envolvem o leitor, todas as técnicas que fazem seu livro ser interessante do início ao fim, que prende o leitor em cada página. Posso te ensinar como fazer isso. E aí você aplica isso. Se você não desapegar, continuar procurando coisa para arrumar, você não adianta. E aí o que acontece? Vai acabar perdendo a ideia original da coisa. Como eu disse, eu estava fazendo uma releitura do meu livro, eu falei, não vou mexer. Não vou mexer mais, porque, cara, eu escrevi esse livro há 6 anos. Faz 6 anos que eu escrevi esse livro, eu não vou mexer agora. Não vai ser agora que eu vou mudar tudo, fazer uma terceira edição, não vai ser agora. E aí eu deixei para lá. Mas na hora que eu estava relendo, me bateu uma vontade suprema de mexer em muita coisa. Com as ideias depois de 15 anos depois de 15 livros de experiência de escrita, né? Deu vontade. Mas eu me segurei. Me segurei porque eu não estava afim de registrar com a terceira edição e já chega, né? Poxa, eu de repente me bateu uma vontade de fazer uma continuação desse livro. O livro, atualmente, que eu estou escrevendo, é a continuação dos 4 Elementos. 5 anos depois, vou escrever uma continuação. Faz sentido? Não sei, mas estou fazendo isso.
Mas ok, continuação, beleza. Agora, reescrever tudo de novo, mudar um monte de coisa, anos depois, aí eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí eu deixei quieto mesmo. No momento que você estiver escrevendo, só escreve. Não fica relendo, vendo se está certo. Por isso que eu falo sempre também a rotina de escrita é excelente. Porque quando você fica muito tempo sem escrever, o que você faz? Você volta para ler as últimas páginas para retomar a linha de raciocínio, não é isso? Se você tem que retomar ali de onde você parou para você conseguir continuar desenvolvendo. Então a pessoa fica lá 2 semanas sem escrever. Aí ela vai voltar para reler. Pronto. No momento que você voltar para reler, você já vai querer mudar tudo que estava escrito. Ou pelo menos alguma coisa você vai querer mexer ali. Então, quando você escreve um pouquinho todos os dias, nem que seja reler o que você escreveu ali rapidinho, escrever um parágrafo e depois continua no outro dia, não tem problema. Se não conseguir escrever várias páginas naquele dia, não faz a menor diferença. É só para você manter essa rotina de escrita. Porque aí você não vai ter que ficar relendo tudo de novo, outra vez. Até a Kézia que falava isso para mim, né, Kézia? Que você falou que quando você não tinha essa rotina de escrita, você precisava reler tudo. Aí, nossa, isso é até desanimador, né? Porque aí você olha, no momento que se revisa, você começa a se questionar: será que isso realmente está bom? Aí vem um monte de dúvidas na sua cabeça, insegurança. Só que quando eu deixei de ser refém desse perfeccionismo, me tornei uma escritora protagonista. Nem sempre eu fui escritora protagonista. Por muito tempo eu fui refém de muita coisa, inclusive da perfeição. Quando eu comecei a escrever sem depender dessa perfeição, comecei a largar a mão, tipo assim, já escrevi, não vou mexer mais. Até quando eu dava vontade de reescrever, não vou mexer, dizer para mim. E pronto, eu comecei a desenvolver histórias com muito mais facilidade, histórias cada vez melhores. Comecei a aprimorar, aperfeiçoar as técnicas de escrita que eu estava aplicando. Só depois que eu parei de tentar reescrever, arrumar e botar um monte de coisa no meio. Então, não fiquem reféns desse perfeccionismo, porque isso só atrapalha. E falando da polêmica que eu ia dizer, né, que eu fiz um story outro dia, que as pessoas não conseguiram entender a essência do que eu tinha tentado transmitir. O que acontece? É sobre reescrever o livro. Quando você reescreve o livro, eu acho que é até pior do que quando você está relendo, porque revisar é diferente de reescrever, que é uma coisa que eu tenho deixado bem claro aqui ultimamente. O que é revisar, o que é reescrever? Revisar o seu livro é uma das etapas essenciais para você publicar seu livro. Você não pode publicar o seu livro sem antes passar pela revisão. É obrigatório fazer revisão para você publicar seu livro. Por quê? Na revisão, você vê se não ficou nenhum furo de enredo, você vê se está tudo certinho, se está causando a emoção que você gostaria, você faz aquela análise crítica do seu livro e vai corrigindo os erros gramaticais, pontuação, vírgula, enfim. É esse o momento de você corrigir, é na revisão. Não é enquanto você está escrevendo. Se você tiver vontade de reescrever, mudar alguma coisa, não faça isso. Espera terminar tudo. Quando você terminar de escrever o livro inteiro, na revisão você faz isso. Se for necessário, é claro. E aí que entra o negócio da reescrita. Que aí tem muita gente que reescreve o livro todo depois que termina. Não tem nenhum problema você fazer isso, deixando isso extremamente claro para vocês. Você quer reescrever seu livro? Ok. Só que eu fiz algumas pesquisas com algumas pessoas que já fizeram esse processo de reescrita, inclusive alunos do treinamento, e eu percebi algumas coisas com isso. Que quanto mais você reescreve, mais você quer reescrever. Na hora que você pega para reescrever tudo que você já escreveu, primeiro que você também vai perder muito tempo. Como a gente estava dizendo, quanto mais você fica ali reescrevendo, você vai perder um tempo que você poderia estar dedicando para já ter começado a escrever um novo livro, para já ter publicado esse livro. Você vai demorar mais para publicar o livro, coisa que a reescrita não é obrigatória igual a revisão. É opcional. Você pode fazer ou não. A revisão é obrigatória. Então, quem gosta de reescrever o livro, reescreveu o livro uma vez? Ok, tem muita gente que termina de escrever e começa a descobrir um monte de técnica de escrita. Beleza, reescreveu o livro. Só que tem gente que reescreve o livro 5 vezes, 4 vezes. A Kézia que disse aí que reescreveu o livro 7 vezes. Aí que começa a complicação. A pessoa fica um tempão reescrevendo o livro e aí você começa a lapidar tanto que vai perdendo a essência do livro. Toda vez que você for reescrever, você vai querer mudar um monte de coisa e nunca vai conseguir
terminar o livro. Então, se você quiser reescrever uma vez para dar uma melhorada ali, porque realmente não tem jeito, achei muita coisa aqui que dá para melhorar. Quer reescrever? Beleza. Mas não faz isso mais do que uma vez. Revisar é só a leitura. Agora, reescrever, a pessoa, geralmente tem algumas pessoas que gostam de escrever o livro todo num rascunho e depois passar, redigitalizar, enfim. E aí muitas pessoas acabam passando por esse processo. Mas a revisão, quero que vocês entendam isso, a revisão é diferente da reescrita. A revisão é obrigatória e a reescrita não. É isso que eu cheguei à conclusão. Quanto mais você reescreve, mais você quer reescrever. Sempre você vai achar alguma coisa para reescrever, para mudar. Toda vez que você parar para ler de novo. Eu, sem reescrever o livro Os Quatro Elementos, tenho vontade de mudar tudo só lendo de novo. Lendo de novo. Eu falei, não vou fazer isso. Eu falei para mim mesmo, tenha piedade de você. Tenha piedade de você reescrevendo seu livro. Vai perder um tempão fazendo isso, tudo de novo. O tempo que você podia estar dedicando para outras coisas, tempo que hoje em dia está escasso, né? Tempo hoje em dia é uma coisa que a gente está perguntando até onde compra, porque a gente está precisando. E aí você vai ficar gastando esse tempo reescrevendo de novo, e de novo, e de novo. E sempre que você reescrever, você vai querer reescrever de novo. Para evitar furo de enredos, aí o negócio não é reescrever. O furo de enredo você evita quando você planeja a história da forma certa. Quando você faz o planejamento certinho, especialmente o planejamento que eu desenvolvi ali, eu juntei várias técnicas de planejamento e desenvolvi um planejamento que funciona para qualquer pessoa. E com esse planejamento, você já anota tudo que você precisa justamente para não ter furo de enredo no seu livro. E também na revisão, você vê se não ficou furo de enredo, passa por um leitor beta para ver se ele está havendo alguma coisa ali que tem que mudar. Pronto, acaba aí. E já publica esse livro e larga a mão dele. Não precisa mais ficar voltando, o que já está escrito já foi. Tenta pensar o seguinte, como pode ser melhor daqui para frente? Igual eu falei para vocês, esse meu livro aqui, Golden Ray, esse primeiro livro aqui, eu confesso para vocês, o primeiro livro da trilogia nem é o melhor de todos. Porque o que eu fiz quando eu comecei a escrever? Sempre que eu terminava um livro, eu falava para mim mesmo, o próximo tem que ser melhor, o próximo tem que ser melhor, o próximo tem que ser melhor. E quanto mais eu fazia isso, é impressionante. Quem lê os livros na ordem cronológica que eu escrevi, só minha leitora Beta até hoje fez isso, é a única, ela guarda grandes segredos com ela, coitada. Mas, enfim, esse primeiro livro da Golden Ray nem é o melhor de todos os livros que eu já escrevi. Mas esse livro é extremamente importante para o pessoal entender o quê? A origem da Golden Ray, como surgiu essa super-heroína, qual a história por trás dela. Mas os próximos livros, eu posso dizer com certeza, a partir do segundo livro, a história dessa menina aqui fica extremamente emocionante. A emoção desse livro aqui, dessa super-heroína, começa a partir do segundo livro. Esse aqui é mais introdutório, para vocês entenderem quem é e tal. Alguns acontecimentos aconteceram até meio um pouco rápido, acelerado, mas exatamente porque o meu foco era só introduzir, dizer quem é a Golden Ray, de onde brotou ela, né? Agora, nos próximos, a partir do segundo livro, vocês vão ver que o negócio vai começar a ficar mais tenso, vai começar a ficar mais intenso, vai começar a brotar mais emoção e vai ficando cada vez melhor a partir dos próximos, até que desemboca lá naquele livro que eu reúno todos os meus heróis, que eu tô doida pra lançar logo esse livro, que eu não aguento mais isso. Planejamento que eu ensino lá é uma coisa que vocês nem vão achar, vou pesquisar como fazer planejamento, é uma técnica que eu desenvolvi. Tem muitas técnicas que eu ensino lá no treinamento, que eu fiz muita pesquisa e desenvolvi certas técnicas. Tem algumas técnicas que não foi eu que criei, que eu ensino também, mas tem algumas técnicas que eu criei e que funcionam muito bem. Todo mundo que aplicou lá no treinamento achou que funcionou muito bem também. A gente tem no nosso cérebro, né, duas partes. Não sei quem já sabe disso, mas tem o nosso lado criativo, acho que o lado direito é o lado criativo e o lado esquerdo é o lado mais crítico, lógico, aquele lado do raciocínio, né? E o lado direito é o lado da criatividade, da imaginação. Os dois são importantes, mas você tem que saber usar os dois em momentos diferentes. Na hora que você está escrevendo, por exemplo, você tem que deixar o lado criativo que tem que estar funcionando na hora que você está escrevendo. Na hora que você terminar de escrever tudo, enquanto isso é só o criativo. Esquece julgar, ver se está certo, ver se está errado, ver se tem coisa para melhorar. Até erro de gramática, deixa passar. Porque se você voltar para corrigir o erro de gramática, seu olhinho vai subir para a próxima linha assim, você vai, meu Deus do céu, pronto. Nem isso você volta. Só escreve. Na hora que estiver escrevendo, só vai escrevendo,
o que vem no seu coração, acabou de escrever tudo. Pronto, agora você desliga ali o seu lado criativo, ativa o lado crítico. É hora de você fazer o quê? A leitura crítica do seu livro, para ver se realmente está legal, se aplicou as técnicas certinho, se está com furo de enredo, erro de gramática, na revisão. Não enquanto você está escrevendo, que aí vai zonear tudo. Você fazer essa leve revisão enquanto escreve seu livro é a abertura perfeita que você dá para o vilão da perfeição te engolir inteiro. É a abertura que se dá assim, ó, vem a perfeição. E aí o perfeccionismo pronto acaba com você. Sei disso por experiência própria. Então deixe seu lado crítico desligado enquanto você estiver escrevendo. Só vai escrevendo. Você não cair na tentação de voltar para reler o que você já fez. Então só vai escrevendo. Chegou no final, acabou tudo. Pronto, agora você pode olhar para o seu livro com um olhar mais crítico. Beleza. Fez uma revisão? Uma basta. Tem gente que gosta de ter vários leitores betas, revisar trocentas vezes. Uma vez basta. Deu uma vez, não faça mais leituras, releituras, reescritas. Uma só é o suficiente. Aí publique esse livro. Você já vai tendo passado por um leitor beta, por exemplo, você já vai ter lá a opinião do que as pessoas vão achar do seu livro, uma opinião mais geral, assim, né, desse leitor que representa seu público de leitores. E pronto. Não tem mais com o que se preocupar. O seu livro, ele não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser escrito. Tem muita gente que precisa do seu livro, que precisa do seu conteúdo. Às vezes tem uma história incrível, emocionante aí. Para quem escreve não ficção, um conteúdo transformador que pode ajudar muitas pessoas. E aí a pessoa fica ali lapidando para ficar perfeito. As pessoas não querem que você crie um livro perfeito. Elas querem o seu livro. Querem o conteúdo que tem dentro de você. Seu livro não precisa ser perfeito, ele só precisa ser escrito. Anota essa frase, guarda no seu coração, pega essa ideia, para você nunca mais esquecer disso. Porque quanto mais você fica ali adiando, meu livro tem que ficar perfeito, aí você relê, aí você reescreve, aí você faz isso de novo, e de novo, e de novo. O tempo de pessoas que você está perdendo, de pessoas que já podiam estar sendo inspiradas, impactadas pelo seu livro, porque você continua nessa revisão que nunca acaba. Então, para de ser escritor refém, se torna logo esse escritor protagonista, vai escrevendo, para na primeira revisão, não faz de novo, já revisou, acabou. Não tem outra revisão. Publica agora, revisa, leitor, essa é a sequência. Revisão, leitor beta, que faz a leitura crítica, publicação. Não tem na ordem da publicação, revisão, leitor beta, revisão de novo, reescrita, publicação. Não tem isso. É só revisão, leitura crítica, publicação. Essa é a ordem, tá? Não tem outras revisões ali no meio do negócio. É o momento de vocês se tornarem protagonistas e acabar logo com essa perfeição aí que nem existe, né? Essa é a ordem. Não tem reescrita, não tem revisão. Reescrita, então, gente, é uma coisa que nem tá dentro das etapas da publicação, reescrever o livro. O tipo de pessoa que é obrigatório reescrever o livro. Tem um tipo de pessoa que tem que necessariamente reescrever. Sabe quem? Pessoa que escreve o livro à mão. Não vai ter jeito, a pessoa vai ter que reescrever, porque para publicar o seu livro tem que ser digitalizado. Tem que estar digital, tem que estar no PDF. Então, se você escreve seu livro todo à mão, num caderno, numa folha, aí você vai ter que reescrever. É o único motivo obrigatório para você fazer isso. Mas se você escreve direto no computador, não tem motivo para fazer reescrita do seu livro. A não ser que você descubra que realmente tem um furo gigantesco no seu livro, que vai ter que mudar tudo, senão estragou o livro inteiro. Não tem muito motivo, mas a revisão é obrigatória. É obrigatório você revisar o seu livro antes de publicar, porque é aí que você tira fora todos os erros de gramática, de pontuação. E aí você tem duas opções na revisão, né? Você tem a opção de contratar um revisor, mas é que revisor geralmente fica um pouco caro, o pessoal cobra meio caro para fazer revisão de livro. Tem lá no treinamento, tem uma ferramenta que o pessoal bota lá o livro, já mostra todos os erros para você corrigir no livro automaticamente. Então, facilita pra caramba, ferramenta gratuita. O pessoal adora as ferramentas que eu boto lá. Tem um monte de coisa tem um monte de ferramenta que tem lá no treinamento, que facilita tanto a vida da gente, um negócio que cria nome de personagem, de reino, que não existe, sabe? Eu tinha muita dificuldade com isso. Sério, uma das minhas maiores dificuldades era criar nome. Aliás, era não. Até hoje. E eu crio super-heróis. Imagina para eu criar nome de super-herói. Um nome que não exista.
Nossa, os perrengues que eu passei. Eu ficava manhãs inteiras para dar o nome de um personagem. Era tenso. Ficava eu e meu irmão quebrando a cabeça. Aí todo nome que eu pesquisava no Google, já existia um personagem com esse nome. Eu falava, não é possível. Quando eu descobri essa ferramenta, minha vida mudou. E aí, quando eu descobri essa ferramenta, eu tive que botar no treinamento. Não teve jeito. O negócio cria uns nomes, assim, fantásticos. Tem gente que tem aquela crença de que o primeiro livro nunca fica bom e aí só pode publicar a partir do segundo. Eu não concordo com essa afirmação. Que se você já começar escrevendo o primeiro livro, já fazendo tudo certinho, aplicando as técnicas certas, tem vários alunos lá no treinamento que entraram lá e escreveram o primeiro livro lá dentro. E livros que ficaram incríveis, sem nunca ter escrito nada antes. Por quê? Aplicar as técnicas certas. Então, se você já começar certo, fazendo tudo da forma certinha, você não vai ficar travado. Porque durante a revisão você está relendo o livro, se for você mesmo que faz a revisão. Porque, por exemplo, tem a revisão que você mesmo pode fazer, você lê o seu próprio livro depois que termina. Tem gente que gosta de dar para uma outra pessoa fazer a revisão. Como eu mesma faço a revisão, erro gramatical, essas coisas, no meu próprio livro, eu mesma que faço. Então eu já vou aproveitando e já vou corrigindo e já vou relendo. Agora, a leitura crítica é quando você dá para um terceiro, que a gente chama de leitor beta, para essa outra pessoa dar uma opinião. Porque às vezes a gente, quando está escrevendo, a gente não sabe exatamente se o seu público vai gostar, se o público vai reagir da forma como você está esperando. Então, para isso, o leitor beta. Uma pessoa completamente desvinculada do seu processo criativo, que vai te dar uma opinião sobre o livro. Então, essas duas etapas que são diferentes. Então, ó, acabou o perfeccionismo, agora vocês são protagonistas que não dependem mais de perfeição, hein? Um beijo para vocês.